palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Capítulo 29, versículo 1. Jeremias, capítulo 29. Amém? Você achou? São estas palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isto aconteceu depois de saírem de Jerusalém e isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém. O rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais e as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte, a carta, teor da carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 5. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam do seu fruto. Acho que se alguém puder desligar ali para mim, não dou muito bem com o ventilador. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminua aí na Babilônia. 7. Procurem a paz na cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor. Porque na sua paz vocês terão paz. 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu os enviei, diz o Senhor. Eu não os enviei. Esse detalhe é muito importante, Eu não os enviei, diz o Senhor. Vai dar tudo certo, irmãos. Vamos lá. Você tem que entender, se Deus me usa, tranquilamente vai usar você. Isso é bom, Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta para este lugar. 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim, em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. 14. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações
e de todos os lugares para onde os dispensei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, Pai. Eu te peço que eu não venha falar algo da minha mente, Pai, algo do meu coração, mas eu peço que Teu Espírito Santo fale através da minha vida. Que esta palavra possa entrar no meu coração, que eu possa vivê-la, Pai. Não somente eu, mas meus irmãos, cada um que está ouvindo esta palavra, cada um que vai ouvir esta palavra, que esta palavra venha transformar e cumprir o propósito, Senhor, a qual ela está sendo enviada. Fale conosco, Espírito Santo de Deus, e eu te peço que a cada domingo, Senhor, nós possamos ouvir aqui a Tua palavra. Não só nos domingos, Pai, mas todos os nossos encontros, Pai, durante a semana. E em todos os lugares que nós também, Senhor, estivermos, nós possamos pregar a Tua palavra. Levante pessoas, Pai, que pregam a Tua palavra, que ensinam a Tua palavra. Levante pessoas que amam, Senhor, estudar, aprender a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Evangelho seja pregado, que o Teu Evangelho seja anunciado, Pai. E que nós possamos nos render ao Senhor, Pai, e compreender a Tua vontade, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Bom, aqui a gente está num período de mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Nesse momento, Judá é devastado, o templo é devastado, o povo é invadido por uma grande potência, Babilônia. Babilônia invade Judá, mata mulheres, crianças, violenta mulheres, fazem uma grande atrocidade e levam algumas pessoas para Babilônia como escravo. O povo da promessa, o povo de Deus estava exilado, estava preso. Nesse momento, talvez o povo, Jeremias que tinha ficado, ele envia uma carta para o povo exilado. E nesse momento de desespero, o povo recebe a carta de Jeremias, mas carta de Deus através do profeta Jeremias. E muitas vezes nós, quando estamos nesse momento de exílio, de prisão, onde nós pensamos que não teremos mais saída, nós queremos ouvir a Deus. O que o Senhor tem para falar para mim? O que o Senhor tem para falar ao meu coração? O que eu preciso ouvir do Senhor? E no momento de sofrimento, nós ficamos mais sensíveis, mais fragilizados. E o que o nosso coração ele espera é um aconchego, é um abraço, um entendimento. Nós queremos, a palavra da vez aí, queremos empatia. Queremos que as pessoas criem uma empatia com a gente, queremos que as pessoas nos entendam. E queremos ouvir o que achamos que precisamos ouvir. Só que essa carta enviada ao povo exilado que estava longe da sua terra, longe de famílias, que perderam familiares, é uma palavra de ensinamento, uma palavra de instrução. Não é uma palavra para enxugar não, mas aliviar o ego. Mas é uma palavra de instrução para não deixar de trabalhar, não deixar de reconstruir, não deixar de fazer as coisas. Então, para você que se sente afligido, para você que se sente exilado muitas vezes, preso diante de situações que você não sabe o que fazer, eu gostaria que você entendesse essa carta que Deus ele enviou para o povo de Judá, e eu gostaria que você também aprendesse alguns ensinamentos, como o que fazer diante desses momentos de exílio, de aprisionamento da alma,
de sem saber o que fazer, de se sentir preso, perdido. Bom, vamos ao versículo 1 então. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Então, a primeira lição, diante de uma situação de prisão, de exílio, de situação onde você pensa que não tem mais saída, a primeira lição é: todos têm a mesma responsabilidade. Todos têm a mesma responsabilidade. Essa carta foi enviada aos líderes, aos anciões, foi enviada aos sacerdotes, aos profetas, e não parou por aí. A carta foi enviada a todo o povo. Todos nós temos a mesma responsabilidade. A gente tem que desconstruir uma ideia que a responsabilidade está apenas nos líderes, nos sacerdotes, no pastor, só no marido, ou só na mulher, ou só no filho. Diante da crise, todos nós temos a responsabilidade de entender que cada um precisa fazer a sua parte. Quantos líderes estão cansados, exaustos, porque o povo pensa que o trabalho, a responsabilidade é só do líder? Quantos se sentam e ficam esperando o líder tomar uma atitude? E se o líder não toma uma atitude, o que nós fazemos? Criticamos. Está vendo? O negócio não vai por conta dele. Aqui essa carta de Deus não é só para os sacerdotes, não eram só para os líderes, era para todo o povo. Todos tinham responsabilidade. Não adianta nós aqui, enquanto nossa vivência comunitária, ficar apontando, ficar criticando, dizendo que a responsabilidade, olha, o negócio não anda por conta do líder. Olha, o negócio não anda por conta do pastor. O negócio não anda por conta de tal pessoa. E você? Qual que é a sua responsabilidade na sua casa? Qual que é a sua responsabilidade na igreja? Qual que é a sua responsabilidade na família? Nós podemos contribuir com a saúde mental dos nossos líderes. Nós podemos contribuir com a saúde emocional dos nossos líderes. Nós podemos fazer com que o trabalho deles seja mais leve. Se nós parar de exigir e trabalhar mais. Exigir menos e trabalhar mais. Exigir menos e trabalhar mais. É fácil ficarmos acomodados diante da crise, esperando. E aí, líder? E aí, pastor? Lembrei de uma experiência do Radical, né? E aí, pastor? O que vamos fazer agora? Mas, ao invés de falar, de questionar, por que você não fica ao lado dele? Por que você não trabalha? E muitas vezes estava até conversando com alguém essa semana, às vezes a gente tem uma falsa ideia, não sei se é uma falsa ideia, mas a gente tem uma percepção. Vamos dar um exemplo, vou pegar aqui o louvor, que é visível. Sei lá, a galera não vem no domingo e não vem um tempo do louvor. Aí o Renato fala, beleza, vou tocar. Vem o Renato e o Nicolas, tocando na bateria e o violão. Aí você está lá em casa, ou você está aqui olhando, glória a Deus. Olha, eu não estou fazendo, mas a obra de Deus não para. Olha, o Renato está tocando, o Nicolas está tocando,
E Deus está movendo. Deus está usando o Renato, Deus está usando o Nicolas. Está uma bênção. Mas pensa bem. Tem um violão e uma bateria. Se tiver o contrabaixo, não fica melhor? Se tiver um pandeiro, não fica melhor? Eu não sei. Se tiver um teclado, um solo, se tiver alguém para operar o som. Então nós temos um falso engano. Um falso engano foi o que eu falei para a pessoa. Olha, as coisas estão funcionando, mas e por trás disso? As coisas funcionam, mas e por trás do que as coisas estão funcionando? Como é que a outra pessoa tem se virado? Aí a pessoa não pode faltar, porque se ela faltar, as coisas não acontecem. E irmãos, Deus se manifesta. Ele vai ser Deus, independente do lugar, independente da pessoa. Só que uma coisa eu entendo. A revelação que Deus vai fazer através de mim é somente através de mim. Porque Ele me escolheu. Ele me separou. Ele me chamou. O que Ele quer fazer através de mim, é através de mim que Ele vai fazer. Através do outro Ele vai fazer. Ele vai se revelar, Ele vai glorificar. Ele não vai, as coisas não vão parar de acontecer. A obra não para. A obra de Deus, ela não para. O que agora você tem que entender, o que não pode parar é o agir de Deus através de você. As coisas estão andando, mas em você? As coisas estão andando e através de você as coisas estão se movendo. A carta foi direcionada para o povo. Ó, galera, a gente está aí nesse problema todo. Todos vocês precisam trabalhar. Todos vocês precisam se mover. Não adianta colocar a responsabilidade em uma pessoa só. Não adianta colocar o peso em uma pessoa só. Você é chamado e chamada por Deus. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus se revelar através de você. Não se limite para aquilo que Deus chamou você a fazer, irmão. E aí a sua contribuição vai trazer mais, de alguma forma, mais alívio. Um alívio na comunidade. Que bom que você veio. Nossa, que maravilha. Como é bom para um líder ele preparar um trabalho, alguma coisa. Ele fala, nossa, que bom que você está aqui. A sua presença ela é importante. Ah, mas eu não faço falta. Claro que faz. Claro que faz. Experimente, sei lá, tem uma dor na perna, alguma coisa, e essa dor incomodando. Nós somos um corpo. Nós precisamos um dos outros. Então, diante da crise, todos têm a responsabilidade. Que nós possamos entender que aquilo que Deus chamou para eu fazer, eu preciso fazer. Ah, mas as coisas estão funcionando, sim, elas vão continuar. E com você, ela pode continuar ainda de uma forma melhor. E mais leve, porque você vai contribuir, você vai ajudar quem está aqui. Não olhe, irmão. Eu falo isso aqui várias vezes, vou falar quantas vezes for necessário. Não olhe para um líder com uma expectativa de um super-homem, de um super-crente. Aquele que não cansa, aquele que não se exausta, aquele que não pode ter uma depressão, um burnout, que não pode ter um problema. Não olhe para uma pessoa dessa forma. Não olhe para aquela pessoa como se ele pudesse aguentar e concordar, suportar tudo. Não, ele é ser humano. Nós não temos diferença nenhuma. Olhe para o seu líder como alguém como você, que tem os seus sofrimentos, que tem as suas mazelas, que tem as suas dores, mas estão caminhando. Ou você acha que, já falei aqui também, mas enfim, você acha que todo domingo nós que estamos aqui pregando, cantando, está tudo bem com a gente? Nossa, como eu queria ser igual a vocês. Não tem problema.
Vocês conseguem pregar todo domingo? Vocês não ficam tristes que vocês estão cantando todo domingo? Como eu queria ser igual a você, mas aí eu não consigo. Aí eu tenho que ficar encostado mesmo. Porque eu não sou igual a você. Eu fui irônico, vocês entenderam, né? Todos nós temos nosso sofrimento e temos a dor. A igreja, o povo, precisa cuidar dos seus líderes. Precisa amar os líderes. Cobrar menos e servir mais. Cobrar menos e servir mais. Continuando. Posso ouvir um glória a Deus? Versículo 4. Obrigado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei da Babilônia. Peraí, eu acho que eu pulei o versículo. Versículo 5. Construam casas e morem nelas, plante pomares e comam o fruto. Primeiro, a responsabilidade é de todos. Segundo, você precisa continuar a sua vida. A sua vida não pode parar. Diante do problema, das dificuldades, o que mais nós queremos fazer? É parar. Poxa, Deus, Deus, a gente está aqui exilado, perdemos nossa família, a gente está longe da nossa pátria, e o Senhor está mandando a gente construir casa, trabalhar. Irmãos, a vida ela não para, as coisas continuam, a vida precisa continuar, e para a vida continuar, você precisa trabalhar. O povo iria viver ali 70 anos, não dá para ficar chorando, lamentando, porque eles precisam construir, eles precisam comer, eles precisam trabalhar. E aí, no momento de sofrimento, o que nós queremos fazer? Vou parar. Eu vou parar. Porque não dá mais. Mas foi isso que Deus falou para eles? Dê um tempinho aí. Chora o seu lamento, mas você vai comer do quê? Você vai morar onde? Como é que você vai sobreviver? Nós precisamos entender a necessidade de trabalho, de continuar. Para quem está à frente de um ministério sabe o quanto que a gente precisa de pessoas para que as coisas andam, para que as coisas possam andar e funcionar. E aí você elabora um plano, um planejamento, de repente, olha, agora não vai dar, porque aconteceu isso. Olha, agora não vai dar, porque aconteceu aquilo. Olha, agora não vai dar, porque isso. Como é que nós vamos avançar se cada hora temos que parar para resolver, para chorar? A vida, ela só continua quando você trabalha, quando você caminha. A vida, ela só continua quando você se esforça e se dedica às coisas. Agora o nosso problema é reclamar. E reclama de tudo. Irmãos, a gente reclama de tudo. A gente está no nosso domingão, tal. Aí de repente, final do dia, o sol começa a bater. E aí você lembra do quê? Segunda-feira. Aí aquela angústia de domingo à tarde toma conta do seu coração. Você já está pensando na segunda. Aí você entra na segunda-feira pensando na sexta-feira. Cada dia parece que é uma miséria, uma ingratidão. O sentido da palavra reclamar é clamar várias vezes. Eu converso com o Lucas. Agora o Lucas estuda em São Paulo, tem que acordar às 5h30 da manhã. Aí ele fica, nossa, tem que acordar cedo, não sei o que lá. E, Lucas, quanto mais você reclamar, é pior. Porque quando você reclama, você está clamando várias vezes por aquela situação. E aquela situação ruim se torna presente na sua mente.
Você não consegue olhar outra coisa além da situação ruim que você está clamando. Meu filho, Israel, ó, você já está exilado, você já está preso agora, vamos lá. A vida tem que continuar, vamos construir, vamos trabalhar, vamos lá. A vida continua, levante e vamos lá. É o que tem para hoje. Só que a gente fica no nosso lamento, reclamando da vida, reclamando do dia, reclamando dos momentos da vida, ao invés de trabalhar, construir. Não deixe de construir. Não deixe de plantar. Se você não construir, você não vai ter um lugar para o seu futuro. Se você não plantar, você não vai ter o que se alimentar e o que comer. Então, nós precisamos desfrutar. E só desfruta quem trabalha. Porque para desfrutar precisa plantar a fruta. Plantar a semente, deixar ela crescer e se alimentar dela. E a gente está lá, sem desfrutar da vida. Porque paramos. Porque estacionamos. Porque ficamos no nosso lamento e na nossa dor. E aí eu pergunto, até quando vamos viver assim? Vou e paro. Vou e paro. Ando 10 quilômetros, problema, parou. Para quem viaja longe de carro, sabe quanto que uma parada ela interfere? O quanto que atrasa a sua caminhada, a sua chegada. Você dá uma paradinha ali, parece que de repente o GPS já aumentou a rota lá, o tempo de chegar já aumentou. E não chegamos por conta disso. Cada hora é uma parada. Cada hora é um problema. Deus manda o povo trabalhar. E a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar, a gente precisa se esforçar. Olhe para os seus dias, irmãos. Como cada dia é um dia propício, o dia que o Senhor fez para você se alegrar, para você glorificar. Coloca um sentido em cada dia. Agradeça a Deus pelo trabalho que você vai ter, vai acordar cedo amanhã. Por favor, não reclamem que tem que acordar cedo. Não reclamem que tem um trabalho, os jovens não reclamam em ter uma escola. Tem lugares no Nordeste que tem crianças que caminham 10 quilômetros para chegar na escola, vão andando, pegam balsas. E a gente está reclamando de estudar aqui no Brazoca, aqui do lado, aqui. Atravessar a rua já está na escola. Tem criança que não trabalha porque não tem escola. Não estuda porque não tem escola. Não tem professor. Então a gente precisa valorizar e agradecer a Deus pelo que temos. Desfoque um pouco das coisas ruins e foque nas coisas boas. Foque nas coisas boas. Continuando, versículo 6. Casem-se e também tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. A vida continua. Terceiro ponto. O primeiro ponto, todos nós temos a responsabilidade. O segundo ponto é trabalhe. O terceiro ponto é cuide da sua família. Cuide da sua família. Cuide da sua vida emocional, da sua vida sentimental. Olha, casem-se e tenham filhos. Não adianta, eu quero casar, mas e aí? Se você quer casar, tem que vir mais bonitão para a igreja, mais cheiroso, um andar mais elegante, uma saudação mais emocionante. Poxa, tem que procurar estender os lugares. Eu lembro que eu falei para não vou revelar quem, falei, olha, que bom que vocês estão aqui, porque aqui é oportunidade para conhecer pessoas da igreja para namorar. Uma semana depois já estava namorando. Falei, rapaz, ó, rapidinho, nem falo quem foi. Mas que bom, né? O lugar de arrumar o marido, a mulher, é na igreja. Não é lá fora, não é fora da igreja, não, irmão.
a gente depois fica sofrendo besteira. O lugar de encontrar o seu homem, a sua mulher, é dentro da igreja. Não é fora da igreja. É dentro da igreja. E para isso, eu preciso estar na igreja e tem que estar na pista, né? Tem que estar ligadão, tem que estar orando e também fazendo a sua parte. A Patrícia, quando me viu, falou, é esse, né? É esse que eu quero, né? Ela não está aqui, eu posso falar, né? Hoje ela está fazendo uma prova. Bom, e a gente precisa cuidar da nossa família. A gente precisa cuidar também da nossa casa. Diante da situação, irmãos, se a gente não cuidar do nosso temperamento, a nossa casa fica um caos. A casa fica um caos. Ah, o meu filho está voando na parede. Olha, tudo bem. Eu não quero responsabilizar 100% os pais, mas como é que está o seu temperamento? Como é que está a forma que você fala? Nossa, o meu filho está muito grosso, muito mal educado, está muito respondão. Mas quando ele te pergunta algo, como é que você responde? Mãe, o que tem para comer? Ô, moleque, tem comida. Né? Aí quando você pergunta algo para o seu filho e ele te responde assim, a gente não sabe. Eu sei que é difícil, porque hoje eu entendo minha mãe. Minha mãe, eu perguntava, mãe, o que tem para comer hoje? Tem comida aí? Você não está vendo aí que tem comida? Comida, é comida. Mãe, é bolo do quê? É bolo? É bolo. Oxi, quer saber? Bolo é bolo, meu filho. Né? E aí o nosso filho, ele responde dessa forma e a gente não sabe. É claro, irmãos, me entendam, a gente sabe que não é fácil, tá? Não estou exigindo nada aqui de ninguém, mas para a gente entender, para a gente se ver, o quanto que os nossos filhos espelham os nossos comportamentos. Então, no momento de tribulação, de luta, de aprisionamento, não deixe de cuidar da sua família. Não deixe de ter momentos leves com a sua família. Momentos de alegria, de brincadeira, de prazer, de investimento na sua família. Não deixe. Não deixe que os problemas ele afaste você da sua família. A irritação afaste você dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Não. Continue juntos. Continue multiplicando alegria, investindo em paz, em harmonia. Que a sua família seja um ambiente leve. Não deixe ser um lugar de gritaria, de respostas violentas. Não deixe, mas que seja momentos de harmonia, de paz e de alegria. Sobretudo, irmãos, de respeito. Eu sempre falo que na igreja a gente trata todo mundo muito bem. Mas que na nossa casa eles tenham o melhor de nós. O melhor. Que o meu comportamento em casa seja muito melhor do que na igreja. Que a minha dedicação de tempo seja muito melhor em casa do que na igreja. Que a gente possa realmente dedicar as nossas vidas à nossa família. Então, primeiro, olha só. Todos têm a mesma responsabilidade. Segundo, precisamos continuar trabalhando. Terceiro, precisamos cuidar da nossa família. Quarto, busque a paz da sua cidade. Versículo 7. Busque a prosperidade da cidade. Busque a paz da cidade. Para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Irmãos, Babilônia não era o lugar que eles queriam estar. Eles não queriam estar em Babilônia. Poxa, como é que eu vou buscar a paz numa cidade que destruiu a minha cidade? Mas é lá que eles iam morar. Eles vão ficar lá por 70 anos. Então a lógica era, olha, se você buscar a paz na cidade, a prosperidade na cidade, vai voltar para vocês. Vai voltar para vocês. Então não adianta ficar aqui murmurando, reclamando, nossa, não aguento Guarulhos, nossa, queria morar lá em Orlando. Tudo bem, nada contra você poder morar lá. Mas enquanto você está aqui, busque pela paz daqui.
Ore pela sua cidade. Ore pela sua cidade, ame a sua cidade. Isso é muito importante, irmãos, faz muita diferença no ministério. Uma vez eu entendi, né, em um dos concílios, foi um pastor lá ministrar, e ele falou, olha, se você não amar a sua cidade, você não evangeliza por ela, você não intercede por ela, você não vai querer cuidar da sua cidade. Se nós aqui não amarmos a nossa cidade em Guarulhos, a gente não vai se importar, vai ficar aqui dentro da igreja, fazendo nosso culto e pronto. Reclamando de tudo. Nós precisamos orar pela nossa cidade, orar pelo nosso prefeito, que toda hora está no Instagram lá, né? Fazendo um tijolinho ali e tal, né? Cara, é um bom influencer digital. Orar pelo prefeito, orar pelos vereadores, orar pelo presidente. Nós precisamos orar pela nossa cidade. A gente está aqui. Agora adianta, nossa, que trânsito. Se fosse lá em Orlando não teria isso. Olha os buracos na rua. Nossa, mas lá em Nova York não tem isso. Irmão, tchau. Vai então para lá. Se você está aqui, então faça algo pela cidade. É que Deus falou para o povo. Busque a prosperidade. Busque a paz da cidade. Ore pela cidade, porque se ela prosperar, nós vamos prosperar também. Se a cidade de Guarulhos prosperar, nós também vamos prosperar. Esse é o nosso lugar. Se estamos aqui hoje, é o lugar que Deus nos separou. Eu entendo isso claramente, irmãos. Deus usa a gente em qualquer lugar, usa. Só que existe um chamado geográfico. Existe um local que Deus ele quer que você fique. É claro que tem o tempo dele, eu não estou dizendo que é para sempre. Mas se hoje Deus ele quer que você fique aqui, é aqui que você tem que ficar. E essa cidade que você deve orar, essa cidade que você deve clamar, buscar, interceder e trabalhar por ela. Continuando. Quem lembra o primeiro tópico? Vai ganhar um voucher, brincadeira. Eu lembro olhando aqui. Todos têm a mesma responsabilidade, todos precisam trabalhar, cuide da sua família, ore, busque a paz da sua cidade. Quinto, não seja enganado pela falsa religião. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não dê ouvidos aos sonhadores que sempre sonham, segundo o desejo de vocês. Irmãos, como tem falso profeta aí, que profetizam segundo os nossos sonhos. Como é fácil. Esses falsos profetas diziam que eles vão ficar lá só 2 anos. Poxa, eu vou ouvir Jeremias, que está mandando eu trabalhar, está mandando eu construir, está mandando eu fazer um monte de coisa aqui, orar para o Babilônia. Como assim? Eu vou ouvir um cara que está falando para mim assim, olha, são 2 anos. Aguenta aí que a vitória está chegando. São 2 anos. Eu vou ouvir os que estão dizendo para mim. Hoje, irmãos, na internet, tem vários lindos que vão falar algo que o seu coração está desejando. E você vai ser atraído por eles. Nossa, que palavra linda. Ai, é isso, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Aí o cara no final, ele pede um pix para você, né? Faz um pix aqui para você receber. Quanto maior o pix, maior a sua bênção ainda. Então tem tantos falsos profetas que querem satisfazer os desejos do nosso coração, irmão. Cuidado. Nesse momento de desespero, é fácil ser enganado, porque você está vulnerável. Entre ouvir uma palavra de alguém que, olha, meu irmão, está difícil, continue trabalhando. Ah, meu lindo, está difícil? Vem aqui. Deixa eu... Olha, Deus vai te ajudar, Deus vai... Qual que você vai preferir ouvir? Então, em momentos de luta, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que querem só trazer um alento,
ao seu coração, mas não é voz de Deus, não é boca de Deus. Cuidado, muito cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado quem você está ouvindo. Cuidado quem está te ensinando, quem está doutrinando você com a palavra. Cuidado, muito cuidado, irmão. Prove nas Escrituras, não seja atraído por qualquer pessoa que está pregando na internet. Cuidado, seja criterioso, avalie, coloque as Escrituras à prova. E não é porque fez bem ao seu coração que é de Deus, irmão. Muito cuidado, muito cuidado. Às vezes aquilo que é de Deus vai te afetar profundamente, porque não é o que você quer ouvir. Continuando, parte 6, versículo 4. Agora a gente volta para o 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Pegaram ou não? Pegaram a visão ou não? Olha só, vamos ler o versículo 1. São estas palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém a Babilônia. Quem aqui no versículo 1 está dizendo que quem deportou? E no versículo 4? Deus, pronto. A Bíblia, não acredito mais na Bíblia. Encontrei um erro na Bíblia. Irmãos, e aí a última lição é, mude a perspectiva do seu olhar. Nesse momento aqui, nós entendemos o controle de Deus, o plano de Deus sobre todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Deus está cuidando da sua vida. Deus está agindo em sua vida. Nesse momento aqui, está muito claro. Olha, Deus deportou Jerusalém para a Babilônia. Deus tinha um plano de restauração. Deus tinha um propósito de renovo para aquele povo. Deus não perdeu a mão. Deus não perdeu a mão. E aí, se nós queremos vencer, nós precisamos mudar a perspectiva da nossa vida. Se você ficar olhando, foi Nabucodonosor que nos prendeu, nossa, Babilônia acabou com a minha vida. O nosso Deus, Ele age em todas as coisas. Passe a olhar para Deus diante dos seus problemas. É hora de mudar a perspectiva do seu olhar. Nós estamos olhando para os problemas, para os desastres. É por isso que nós paramos. É por isso que nós não caminhamos. Por que Deus manda o povo trabalhar, construir? Porque o plano dele de redenção continua. A obra dele, a missão dele continua. Olha, eu estou trabalhando, eu estou fazendo. Então você também precisa continuar. Você não pode parar, porque existe um propósito de redenção para toda a humanidade, Israel. Eu chamei você para que através de você todo o povo me conhecesse. Por isso você não vai parar. Eu vou reconstruir. Eu vou fazer coisas novas. E nós estamos esquecendo das promessas e da palavra de Deus. A gente está parando toda hora, a gente está desistindo toda hora, a gente não está caminhando, porque o nosso olhar está para a Babilônia, está para Nabucodonosor. Estamos esquecendo que existe um Deus que está controlando e cuidando das nossas vidas. Irmãos, imagine duas pessoas com o mesmo destino. Imaginem duas pessoas entram no avião e essas duas têm o mesmo destino. O piloto vai levá-las seguro ao mesmo destino. Uma pessoa entra, está tranquila. Ela aproveita a viagem, ela curte a viagem. O outro está
desesperado, com medo de cair. Quem mais aproveitou a viagem? O cara que estava legalzão, que estava bem. Irmãos, por que alguns continuam bem e outros estão desesperados? Por conta do olhar. Um está confiando no piloto. O outro sabe que o piloto não vai deixar o avião cair. O outro sabe que o piloto vai levar a vida ao destino. O outro não tem confiança. Aonde está a sua confiança em Deus? Aonde está a sua confiança em Deus? Como é que você está vivendo essa viagem da vida? Será que é no desespero, no medo, na dor, na angústia, no sofrimento? Ou você está lá, nas mãos de Deus, e caminhando, e vivendo dentro da segurança dEle? Depende só da forma que você olha, porque o nosso Deus é o mesmo para todos nós. Ele é o mesmo Deus. O meu Deus é o seu Deus, o seu Deus é o meu, é um Deus só. O que vai mudar? A forma que eu me relaciono com Ele, a forma que eu me entrego a Ele. Para terminar agora, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. 12. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. 13. Vocês me procurarão e me acharão, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta ao cativeiro. Então, olha só. Para onde você está olhando? Por que Deus manda o povo trabalhar, continuar, fazer? Meu filho, continua aí. Eu sei os pensamentos que eu tenho de vocês. Parece que a gente está esquecendo disso. Nós estamos tirando os pensamentos de Deus em relação a nós e estamos colocando os nossos próprios pensamentos. Nós que estamos criando pensamentos negativos, destrutivos. Filho, sou eu que sei, não é você. Eu que sei os pensamentos, os planos que eu tenho para você, e é plano de prosperar, de esperança e futuro. Por que você está pensando que vai dar tudo ruim? Por que você está pensando em fracasso, em derrota? Por que você está com um pensamento distorcido sobre a realidade? Não é o seu pensamento, é o meu pensamento. Não é o seu plano, é o meu plano. Não é o futuro que você tem, é o futuro que eu tenho para você. Mude a perspectiva do seu olhar. Olhe para Cristo, olhe para Jesus, olhe para Deus. E aí vocês vão me procurar de todo o coração. E vocês vão me achar. Vocês vão me achar. Eu vou deixar ser encontrado por vocês. Eu não vou me esconder, não. Eu vou deixar ser encontrado por você. E você vai sair desse cativeiro. Existe uma promessa para nós. Existe uma vida para nós. E é por isso que nós precisamos continuar. Eu quero orar por você, a gente vai ministrar oferta.